A busca pelo Guilherme Henrique continua. Guilherme Henrique, de 21 anos, desapareceu depois do carro que dirigia cair no rio Mogi Guaçu. E essas buscas continuam, mais de 10 dias já de buscas. Nossa repórter Thalita Souza está lá neste exato momento, vai trazer os detalhes, vai trazer as informações e as atualizações. Thalita, boa tarde para você. Falar ao vivo aqui em frente ao rio Mogi Guaçu, na altura mesmo do município de Mogi, na rodovia Doutor Ademar Pereira de Barros, na altura do quilômetro 170, justamente onde esse acidente acabou acontecendo com o Guilherme no último dia 2 de janeiro. Hoje, quinta-feira, a gente está percebendo uma movimentação por aqui bem mais tranquila, né, do que a gente mostrou anteontem. Isso porque as buscas foram suspensas nesta quinta-feira. O motivo é que o rio está muito alto, tem bastante correnteza. E aí isso, claro, acaba dificultando ainda mais o trabalho e também trazendo risco a esses profissionais que vão realizar essas buscas aqui no rio Mogi Guaçu. Ontem também a gente tem informação que as buscas também não aconteceram. Ainda de manhã o Corpo de Bombeiros veio até aqui, mas viu que a situação não era favorável para dar início a esse trabalho durante o dia e suspenderam também ontem. Ou seja, são 2 dias aí que as buscas estão suspensas por conta das chuvas, né? Ontem a gente teve chuva forte, né, em grande parte da nossa região. Aqui em Mogi não foi diferente, choveu forte, segundo os próprios moradores, e acabou, claro, também, segundo o Corpo de Bombeiros, suspendendo essas buscas por conta dessa forte chuva. O rio está cheio, a gente tem informação também que ele está 3 metros acima do nível normal. Tem pontos aqui onde o rio varia, né, de 7 a 10 metros de profundidade. A média do rio ali é em torno dos 4 metros de altura, ou seja, tem em alguns pontos, né, varia aí a partir de 3 metros a mais do que a altura comum aqui do rio Mogi Guaçu. Então, por conta disso, as buscas estão suspensas, né? Hoje, apesar de ter amanhecido aí o tempo mais firme, a gente percebe aqui em Mogi já o sol, mas ainda assim o rio não está favorável para dar início a essas buscas nessa quinta-feira. Para amanhã, na sexta, a gente ainda não tem a confirmação justamente por conta disso. Vai variar muito do nível ainda do rio, se o rio vai ter baixado, né? E também do tempo, né? Se vai estar tempo favorável, tempo firme ou, enfim, a chuva, para saber se vão ou não continuar as buscas aí ao Guilherme, de 21 anos. Só para a gente retomar a história, né? O Guilherme Henrique de Jesus, ele tem 21 anos, ele desapareceu no dia 2 de janeiro, depois de voltar de uma festa de fim de ano em Poços de Caldas. A gente tem informação que aqui na altura já do quilômetro 169 da rodovia Doutor Pereira Ademar de Barros, já então na altura de Mogi Guaçu, ele seguia para Campinas, cidade onde mora, quando acabou aí por razões que ainda vão ser esclarecidas, que ainda vão ser investigadas, né? Acabou perdendo o controle aqui na rodovia, entrando pelo canteiro central e caindo no rio. Aqui bem em frente aonde tudo aconteceu, Júlio, tem um restaurante. Eu conversei agora há pouquinho com um dos funcionários, né? Ele acabou contando que um dos colegas de trabalho dele estava aqui no momento em que esse acidente acabou acontecendo. Ele acabou relatando, ele não estava aqui, mas ele acabou narrando que o colega de trabalho disse, né, que ele estava aqui no momento do acidente para abrir o restaurante. E aí ele acabou ouvindo um barulho muito forte. Quando ele olhou pela janela, é um restaurante espelhado, ele acabou olhando pela janela e acabou já vendo o carro na ribanceira caindo dentro do rio. E foi quando aí ele acabou pedindo socorro juntamente com outras pessoas que também acabaram parando na rodovia para pedir por ajuda, né? Ligar tanto para a concessionária, que é a Renovias, que administra aqui a rodovia, Ademar de Barros, quanto também para o Corpo de Bombeiros. Então, desde o último dia 2 de janeiro aí, estão as buscas pelo Guilherme, né? Tanto pelo Guilherme quanto pelo carro em que ele estava, porque aí o carro também não foi localizado, né? O Corpo de Bombeiros acreditava inicialmente, tanto é que eles fazem essa varredura logo aqui, no início, realmente no trecho onde esse acidente acabou acontecendo, porque eles acreditam que por conta do rio estar bastante alto, eles acreditavam desde o início, acreditam ainda, né? A princípio é justamente o objetivo das buscas, justamente com mergulhadores, né? Porque eles acreditam que o carro poderia estar preso em alguma galhada embaixo ou preso no rio. Então eles fazem essa busca em pequenos trechos aqui do quilômetro 170 da rodovia, por acreditarem que o carro
ainda esteja por aqui, né? Mas isso, claro, vai continuar as buscas aí nos próximos dias. Bom, a gente retomar também desde a segunda-feira, desde o início da semana, a equipe aqui do Corpo de Bombeiros conta com o Sonar, que é um equipamento emprestado pela USP, que ele acaba permitindo imagens em profundidades através aí de sinais sonoros. E esse equipamento, esse sonar, acaba sendo uma esperança nas buscas pelo Guilherme, de 21 anos. Então, acaba auxiliando. Essas equipes são mais de 60 profissionais, em média 60 profissionais que estão envolvidos nessas buscas desde aí do dia 2 de janeiro. Eles se dividem em 3 botes, estão desde aí de Corpo de Bombeiros, do próprio Corpo de Bombeiros, também mergulhadores e também pescadores e voluntários aqui da cidade de Mogi Guaçu, que conhecem o rio e que acabam passando informações e podendo auxiliar o Corpo de Bombeiros nessas buscas, São 3 botes, então, que fazem essa varredura, juntamente também com os mergulhadores, que são outro ponto, outros profissionais tão importantes nessa busca pelo Guilherme. Então, só para a gente retomar, o rio está acima de 3 metros acima do normal. Então, tem pontos que varia aí de 7 metros até 10 metros de profundidade. O rio Mogi Guaçu, ele corta em média 20 cidades aqui do interior de São Paulo. O acidente, então, aconteceu em Mogi Guaçu e essa varredura pelas buscas aí desde o dia 2 já percorreu uma média aí, Júlio, de 12 quilômetros. Então, essas buscas, desde aí do dia 2, eles são realizadas em pequenos trechos. E desses pequenos trechos, o Corpo de Bombeiros aí já percorreu, em média, 12 quilômetros em busca do Guilherme, esse jovem de 21 anos que acabou se acidentando aqui na rodovia no último dia 2 de janeiro. Nós temos a imagem aérea do Wesley Gratiliano, ele está sobrevoando neste exato momento o local. Só para a gente dar um reforço com relação a isso, coloca a imagem, por gentileza, nas nossas imagens aéreas. Se o Wesley estiver me ouvindo, por gentileza, percorra um pouquinho o trecho do rio, pelo menos até a primeira curva que ele faz à direita, que nós estamos presenciando neste exato momento, porque é o seguinte, o rio ele vai serpenteando. Eu sempre costumo dizer essa palavra, Por que serpentear? Porque faz esse movimento de S. Ele vai percorrendo, vai fazendo esse movimento de S. A Thalita Souza apurou as informações, a profundidade deste rio vai de 7 até 10 metros, ou seja, o carro, juntamente com o Guilherme, pode estar em qualquer trecho deste rio. Foram 12 quilômetros de vistoria do Corpo de Bombeiros, de vistoria dessas pessoas que fazem um trabalho árduo para tentar achar o Guilherme Henrique, que ainda não conseguiu ser encontrado. E olha só, a água turva, a água escureceu demais. O trabalho do sonar é muito importante, mas ressaltando para você que chegou agora na nossa programação da Rede Família, o porquê que o Corpo de Bombeiros não está aí nesse momento, continuando essas buscas, gente. Porque o rio está muito forte, o nível dele aumentou, choveu bastante ontem, choveu bastante hoje, no período da madrugada, antes de ontem. Consequentemente, esse rio acabou aumentando de nível. E isso é prejudicial para o trabalho do Corpo de Bombeiros. É prejudicial para os mergulhadores, que trabalham com a visão. A partir do momento em que passa o sonar, eles percebem algum equipamento ou alguma movimentação atípica, eles param naquele ponto e vão mergulhar para averiguar se encontram um veículo com o Guilherme Henrique ou não. Então, por isso que não tem como continuar essas buscas. Você deve estar pensando aí do outro lado, mas está sol. Hoje está sol, um clima bom, diferente dos outros dias. Pois é, minha gente, só que, infelizmente, as águas estão mais vorazes do que outrora, quando a Thalita estava ali naquele momento em que ela até visualizava as equipes do Corpo de Bombeiros, a mãe do Guilherme Henrique, o padrasto do Guilherme Henrique. Neste exato momento que a gente vê, infelizmente, as condições do rio não são propícias para as buscas. Thalita, a gente percebe você aí no cantinho. Esse lugar que você está neste exato momento é onde a mãe do Guilherme Henrique estava fazendo oração aquele dia, né?
Exatamente, Júlia. A gente acompanhou, né, o trabalho do Corpo de Bombeiros na quarta-feira, ou melhor, na terça-feira, que era aí o 8º dia de buscas. A mãe acompanhava aqui, juntamente acompanhado pelo padrasto. E a gente percebeu um grupo, né, na verdade, vários moradores aqui da cidade de Mogi de Guaçu acabaram se sensibilizando por conta dessa história, né, e acabaram vindo aqui dar apoio à mãe de Guilherme. Ela recebeu, né, esse grupo, acabou fazendo orações e ela, durante todo o trabalho do Corpo de Bombeiros, a gente acompanhou aqui durante parte da tarde, né, até o encerramento do trabalho do Corpo de Bombeiros por volta das 5 horas da tarde, isso na terça-feira. Ela, durante todo esse período, ela realmente ficava bem próxima, aqui bem onde eu tô exatamente, né, nesse trecho do rio, só que ela se aproximava ainda um pouquinho mais e, juntamente com o padrasto também, o padrasto ficava muito acompanhando, a acompanhava, né, o tempo todo, e ela realmente fazia as orações dela, fazia as devoções dela, claro, acho que em busca, né, de respostas, em busca aí de uma luz, né, eu diria assim, de um retorno sobre onde estaria o filho dela, esse jovem de 21 anos. Então aqui a gente acompanhou bastante na quarta-feira, foram 4 carros, na terça-feira, né, foram 4 carros do Corpo de Bombeiros, eles estavam em média de 60 profissionais, eles se revezavam durante os dias em um período médio de 12 horas de trabalho, isso variava muito, né, variou muito aí durante todos esses dias, justamente por conta das condições climáticas e também do nível do rio, porque teve até um dos dias durante essa semana em que eles realizavam os trabalhos e no final da tarde já tiveram que deixar justamente por conta da grande correnteza, o tempo acabou fechando um pouquinho mais, ficando um pouquinho mais instável, então acabou trazendo mais dificuldade para continuar essas buscas aí pelo Guilherme. Eles realizam, né, esse revezamento em 3 botes, mais uma vez. Você tem informação, por gentileza, se no mapeamento... Pois não, Júlio, tá me ouvindo? Você tem informação, por gentileza, se no mapeamento do sonar foi encontrado algum objeto, algo que deixou o Corpo de Bombeiros em dúvida para retornar quando as condições climáticas estiverem mais favoráveis, ou melhor, as condições do rio estiverem favoráveis? Nós tínhamos recebido essa informação em um primeiro momento, Júlio, mas o Corpo de Bombeiros, eu conversei há pouco tempo atrás, inclusive com um dos líderes, né, dessas buscas, ele acabou confirmando para mim que não, na verdade não houve, ele não confirmou para mim a equipe do Corpo de Bombeiros, né, o responsável por essa equipe, ele acabou não confirmando essa informação, porque nós tínhamos recebido essa informação de que o sonar teria apontado um trecho aqui do rio, onde teria algo aí a ser analisado. Mas o Corpo de Bombeiros acabou não passando essa informação para a gente, não confirmando essa informação. Então a gente ressalta mais uma vez que por enquanto ainda não há nenhuma novidade, eles vão continuar fazendo essas buscas, né? Já fizeram num trajeto de 12 quilômetros aqui desde onde a gente está, inclusive eu vou pedir para o nosso cinegrafista, você consegue, Wesley, para a gente mostrar para a gente, por favor? Porque você me perguntou, Júlia, agora sim, a gente justamente está bem no ponto aqui onde o carro acabou caindo, né? Porque ao lado realmente passa a rodovia Governador Ademar de Barros, a gente tem essa passarela, essa ponte. Então o Guilherme seguia no sentido interior, sentido Campinas, quando ele acabou perdendo o controle, né? Por razões que ainda mais uma vez vão ser investigadas, o que teria acontecido para ele ter invadido o canteiro central. Então de repente ele ele acabou invadindo o canteiro central e caindo, então aqui no rio, justamente nessa linha aqui que nós estamos, né? Então, de onde estão essas árvores, ele acabou passando pelo barranco e caindo aqui dentro do rio. Essa é a linha, a própria concessionária, a Renovias, que é a concessionária que administra aqui a rodovia, ela acabou confirmando esse acidente, né? Justamente que o Guilherme, além, claro, de testemunhas, tanto que passavam no momento do acidente, aqui próximo também são 2 restaurantes e a gente tem a confirmação de que funcionários viram o momento desse acidente e acabaram confirmando também tanto o Corpo de Bombeiros quanto também a concessionária. Então foi justamente essa a linha que aconteceu, né? O que teria acontecido com o Guilherme, Júlio. É que ele então teria perdido o controle, ele seguia para Campinas, cidade onde mora, teria perdido o controle aqui no quilômetro 170, invadido o canteiro central e caído dentro do rio. Esse trecho aqui que a gente está vendo é justamente onde o Corpo de Bombeiros, nos últimos dias, acabou intensificando ainda mais as buscas, justamente por acreditar
que Guilherme, né, que o carro de Guilherme estaria preso em alguma galhada ou em algo na profundidade do rio. O rio está muito alto, mais uma vez, né? Tem pontos que chegam até 10 metros de altura e é justamente por conta disso que a gente tem as equipes dos mergulhadores que são essenciais aí nessas buscas, né? Quando o automóvel, enfim, a informação é que ele realmente estaria submerso aqui ao rio. Perfeito, Thalita. Eu gostaria que você reforçasse a informação para a gente fechar sobre se há uma previsão para o Corpo de Bombeiros retomar essas buscas pelo carro e, consequentemente, também pelo Guilherme Henrique. A gente ainda não tem essa confirmação, Júlio, só para a gente retomar, né? Porque a gente está passando por um período de chuvas. Ontem a gente teve fortes chuvas em grande parte da nossa região, aqui em Mogi Guaçu também. O Corpo de Bombeiros chegou a vir até aqui ainda ontem. Mas eles acabaram não dando início aos trabalhos justamente por conta do tempo instável, por conta da chuva forte e também do rio estar alto. Hoje também, mais uma vez, quinta-feira, as buscas foram suspensas. Apesar do tempo firme, do sol que a gente está vendo aqui em Mogi Guaçu, o rio está bastante alto, então, e com bastante correnteza, e isso traz dificuldade aos trabalhos do Corpo de Bombeiros. Para amanhã, sexta-feira, a gente ainda não tem a confirmação se as buscas vão acontecer pela mesma razão, justamente porque a equipe do Corpo de Bombeiros espera sempre o dia seguinte para ver se o rio já baixou um pouquinho mais, se tem condições de dar início aos trabalhos, né? Uma maneira também de trazer segurança a esses profissionais que fazem esse trabalho de busca. Então, para amanhã, a gente ainda não tem essa confirmação, Júlia. A gente aguarda e, claro, assim que a gente tiver, o Tá No Ar Campinas segue acompanhando esse caso. Perfeito, Thalita. Muito obrigado aí pelas informações. Agradeço também ao Wesley Gratiliano, que pôde nos oferecer aí algumas imagens aéreas para a gente poder perceber a tamanha, né, a estrutura desse rio. Que apesar de parecer que a margem é pertinho uma da outra, é um mundão d'água, gente. É água pra caramba ali. Infelizmente, essa quantidade de água que a gente está vendo aqui dificulta muito o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros, da equipe de resgate, né, da equipe que está, através de um sonar, tentando encontrar algum indício de um metal maior, que significaria que seria o carro que caiu aqui neste rio.